Eu não posso oferecer universidade para todo mundo. Seria ótimo que todo brasileiro pudesse ter acesso à universidade. Mas não, eu tenho que fazer um vestibular. E, no vestibular, algumas pessoas estão em desvantagem. Então, eu vou focalizar a política daquele jeito. Seria ótimo se todo brasileiro tivesse uma renda mínima. Nosso colega, aí, o senador Suplicy, propôs o projeto de renda mínima. Todo brasileiro vai ter uma renda mínima. Ora, é impossível, o Estado quebra. É impossível dar renda mínima para todo mundo. Então, eu vou selecionar os mais vulneráveis, eu vou fazer um cadastro, que é o cadastro do Bolsa Família, e vou dar uma renda para essas pessoas. Então, obviamente, eu não estou atendendo todas as prerrogativas que colocam o direito. Mas, como a política social é compensatória e eu preciso fazer isso de alguma forma, eu vou trabalhar desse jeito. E eu vou ter que discriminar. Vou sim. Vou ter que falar, olha, você é negro, você não é negro. Não tem jeito. Não tenho dinheiro para isso. Você é pobre, o outro não é pobre. Por exemplo, nos Estados Unidos, o SNAP, que é o programa do Food Stamp americano, seria o nosso Bolsa Família, que vem lá desde os anos 30, ele atende as pessoas mais pobres. Quem é pobre nos Estados Unidos? Quem é pobre nos Estados Unidos? Não é como no Brasil, onde eu faço um cadastro do pobre. Nos Estados Unidos, quem é pobre é quem se diz pobre. O cara vai lá, bate no guichê do governo e fala assim, eu sou pobre, eu quero receber ajuda do governo. E é muito baixa essa ajuda. São poucas pessoas nos Estados Unidos inteiros que recebem. Não porque os Estados Unidos seja um país rico, mas porque as pessoas têm vergonha de bater na casinha do governo e dizer eu sou pobre. Nos Estados Unidos, ser pobre o cara é um loser, não quer ser pobre, não pode ser pobre. Então, há uma discriminação com relação a isso. E, muitas vezes, essa discriminação tem que ser imposta pelo Estado. Então, para resumir, não é justo focalização, mas ela pode viabilizar determinadas políticas. Já que eu não posso fazer tudo para todo mundo, eu tenho que viabilizar. Não está funcionando. Passa mais um para mim. Vamos em frente aqui, que eu estou já atrasado. Bom, a gente costuma dizer que tem um círculo vicioso em relação à fome. A fome faz com que o consumo de alimentos... A pobreza, a fome, faz com que o consumo de alimentos caia. Ao cair o consumo de alimentos, os preços acabam caindo também. Então, não adianta o produtor produzir mais, porque ele vai encontrar lá na frente, lá no mercado, uma situação desfavorável para consumir. A comida no Brasil, vou falar uma coisa que muita gente pode não concordar, é relativamente barata. E isso, os orçamentos familiares mostram como ela vem caindo. Nós, aqui, classe média, gastamos 8%, 9% do nosso orçamento com alimento. Em média, no Brasil, se gasta 18%. E esses 8%, 9% inclui alimentação dentro de casa e alimentação fora de casa. Ora, hoje, o que puxa o orçamento das pessoas é a habitação, que é impossível, e o transporte. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, o transporte está em primeiro lugar, acima da habitação. O cara mora na periferia, lá um barraco, e gasta em transporte. Então, a alimentação é barata. Se a gente pudesse remunerar melhor os produtores, então esse é um ciclo que leva a uma situação cada vez pior. Mas, está aqui. Bom, esses são os projetos que foram colocados a partir do Fome Zero, onde se tentou focalizar, levando em conta as diversas coisas, em 3 níveis: questões estruturais, de gerar renda, emprego, para que as pessoas melhorassem. Questões específicas, políticas voltadas à alimentação em si, como, por exemplo,
o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, merenda escolar, educação alimentar, segurança e qualidade dos alimentos, e outros programas voltados a questões locais, urbana, rural e cidades pequenas. Então, se desenvolveram vários programas. Acho que é para cá, né? Está para o outro lado esse aqui. Se desenvolveram vários programas que permitiram que o nível de desnutrição caísse. Ora, houve também um empurrãozinho dado pela situação econômica mundial. O preço das commodities subiu, para nós foi ótimo. Então, durante a segunda metade dos anos 2000, nós tivemos um aumento de renda em função aumento de renda e queda no dólar, né, em função desse panorama internacional. Isso fez com que a pobreza, considerando o Banco Mundial, esse aqui é o dado do Banco Mundial, caísse a níveis de 3% a 4% no Brasil. Chegamos aí em 2015 com 3% a 4%. Para isso, contribuiu o aumento do salário mínimo em termos reais e redução do desemprego. O desemprego chega até 2014 a níveis aqui de 4% ou 5%, e depois dispara a partir de 2014, e hoje estamos em 13%, 14% em termos de desemprego. Esse dado, se eu tivesse mais tempo, seria interessante mostrar como mudou a distribuição de renda no Brasil, considerando os vários quintis, aí, os 20%, cada parte dos 20% da população. O que dá para perceber é que essa parte de cima, o azul escuro, o azul forte, que são os 20% mais ricos no Brasil, continuam detendo aproximadamente 60% da renda no Brasil. Diminuiu um pouco, mas continuam crescendo. E os mais pobres, que estão ali na parte mais baixa, os 20% mais pobres, têm aproximadamente 5%, 6% da renda. Então, melhorou um pouquinho a renda. Então, falar em aumento de classe média no Brasil é meio complicado, porque não mudou muito a distribuição de renda com todas essas políticas de crescimento, etc. Aqui são os dados de subnutrição e mortalidade infantil, que mostra que houve uma queda significativa, mesmo mortalidade infantil, que é um dado complicado, nós já estamos aí em torno de 10 por 1000, o que é um nível de país desenvolvido. Esse é o dado da insegurança alimentar medida em termos de percepção pela chamada EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, onde se mede a percepção das pessoas com relação à segurança alimentar. Então, é uma medida subjetiva que nós chamamos. Mostra que caiu, a escala está sendo utilizada em vários países do mundo e permite uma comparação. Nós tivemos aí recentemente um trabalho da ONU que fez essa comparação. Por outro lado, cresceu a obesidade no Brasil. E esse é um tema novo, um tema onde nós não tínhamos problema, mas se a gente pegar aqui os últimos dados da POF, que fez a pesquisa antropométrica, a gente percebe que a obesidade masculina 12,4 e feminina 16,9, sendo que o sobrepeso, que é a outra coluninha lá, excesso de peso, no masculino 50% e no feminino 48%. Então, os problemas de alimentação mudaram um pouco de eixo. Aqui o último gráfico, só para ilustrar, esse é o peso das políticas que foram implementadas. Então, por exemplo, nós temos aqui, por idade, o nível de pobreza, considerando com e sem transferências previdenciárias. Então, o azul escuro são a pobreza com transferências previdenciárias. Então, se percebe que a pobreza está concentrada ali nas idades mais novas
e, a partir aqui de uma certa idade, ela praticamente zera em função das transferências previdenciárias, ou seja, BPC e Previdência Rural. Se a gente tirar BPC e Previdência Rural, vejam o que vai acontecer com a pobreza a partir de 50, 60 anos de idade. Ela explode, vai para 60%, 70%. Né? E essas são políticas que garantiram essa garantia estrutural. Né? Bom, daquele conjunto todo de programas, né, o que não deu certo e o que deu certo? Tem muita coisa que deu certo. A gente está mostrando aí um monte de dados interessantes que mostram que deu certo. O que não deu certo? Política número 1, reforma agrária. Né? Então, se a gente quer mexer em alguma coisa estrutural nesse país, tem que mexer na questão fundiária. E a questão fundiária não foi mexida. Então, nós tivemos aí, ao longo de 8 anos de Lula, pouco mais, e 5 anos de Dilma, muito menos, praticamente caiu o ritmo de desapropriações. As desapropriações são só em terras públicas. Né? Então, é difícil fazer reforma agrária nessa situação. Nós tínhamos, nos anos 2000, aproximadamente 1 milhão de famílias para serem assentadas. A situação nas cidades melhorou um pouco, talvez tenha atraído essas famílias para as cidades, que deixaram de reivindicar terra, mas agora, com a crise, a situação complica. Então, nós temos um problema fundiário, faltou desapropriação. Habitação, que é outra questão importantíssima do ponto de vista estrutural. Programas como Minha Casa e Minha Vida, uma gota de água no Oceano Atlântico. Não resolve o problema de 6 milhões de déficit de habitação que nós temos. E o programa foi apropriado pelas grandes construtoras que passaram a produzir para a classe média. Então, não resolveu o problema de habitação, se agravou até. Né? Educação alimentar. Então, estamos falando tanto em segurança alimentar, quanto tem de educação alimentar nas escolas, na vida adulta? Zero. As crianças não recebem nenhuma instrução. Inclusive, nós vamos ter um painel aí de tarde sobre alimentação escolar. Muito provavelmente, vocês vão ver que a alimentação escolar está descolada da educação alimentar na maior parte dos casos. Né? A criança recebe lá a merenda, não sabe nem de onde veio, para que serve. Tal. Tudo bem, está recebendo a merenda, mas é uma oportunidade perdida de trabalhar isso daí. As crianças poderiam já aprender a ter educação alimentar desde cedo. Banco de alimentos, também é outra política importantíssima que nós jogamos pela janela. Existem desperdício de alimentos no Brasil em torno de 30%. Né? E os bancos de alimentos não conseguem nem superficialmente limpar esse desperdício. Poderia ser uma política, primeiro, para reduzir o desperdício, em termos de sustentabilidade, e, segundo, para atender um monte de instituições que estão aí demandando. Outro programa, centrais atacadistas. Nós temos 98 centrais atacadistas no Brasil. Digamos que a Ceasa aqui de Curitiba é uma das mais eficientes. Mas o que acontece aí no Brasil é um escândalo. Né? Um monte de estruturas obsoletas, perdidas, apropriadas pelos permissionários, né? Que poderiam fazer esta ponte do abastecimento alimentar, poderiam ser a face da central de distribuição para a agricultura familiar. Não funcionou, não se trabalhou isso. E, por último, a questão da agricultura urbana, que é fundamental também. No Brasil não há nenhum programa mais estruturado de agricultura urbana. Não tem. Muito pelo contrário, até pouco tempo atrás, um agricultor urbano não podia tirar DAP, não podia acionar a Pronaf. Né? Então, é uma situação também complicada, onde os espaços urbanos poderiam ser utilizados para hortas, para pomares, uma série de coisas. Bom, o que nós temos que fazer? Temos